nominal, parte muito legal. Eu sei que todo mundo se emociona. E aí, pessoal, eu vou começar colocando alguns conceitos básicos que a gente tem de ter para poder caminhar. Então, ó, até antes de deixar aqui na tela, quando a gente pensa em complemento nominal e adjunto adnominal, nós já estamos trabalhando com a parte da sintaxe, que é a função das palavras na estrutura. Então, nós já viemos trabalhando, quem está comigo aí no Café com Gramática, vem acompanhando que a gente tem trabalhado desde o começo com a parte de morfologia, que era a identificação das classes gramaticais, vocês devem se lembrar. Então, eu falei, pessoal, é como se fosse a identidade da palavra. Então, é artigo, adjetivo, pronome, numeral, conjunção, interjeição, apenas identifico quem é. Depois a gente passa para a sintaxe, que é exatamente a função que as palavras exercem na estrutura. Então, eu falei sempre para vocês que ali a gente tinha a morfologia como sendo a nossa carteira de identidade e a sintaxe como sendo a nossa carteira de trabalho. Então, quem você é e o que você faz. E aí nós vamos ter funções vinculadas ao nome e funções vinculadas ao verbo, tá? Então, função vinculada ao nome, função vinculada ao verbo e continua sempre aquela minha recomendação básica. Quem lembra qual é a recomendação básica? Quem é que está ligado a quem? Toda a vida, e eu vou ficar repetindo, vocês sabem que eu gosto de fazer lavagem cerebral. Toda a vida que tiver de descobrir qual é a classe ou qual é a função, qual vai ser o seu primeiro passo? Conectar. Se você estiver estudando gramática sem puxar setinha para cá, setinha para lá, é porque está estudando de maneira errada. Eu tenho falado desde o início que não é decorar. Quem vem me acompanhando aí na minha turma do Método RISE deve ter percebido que eu estou o tempo todo construindo o raciocínio para que você tenha autonomia de pensamento. Então, a gente vai ter de aprender a raciocinar, beleza? Joia, então. Então, primeiro, quando eu falo de complemento e adjunto, sintaxe é a função. E ainda é a função do período simples. Aí nós vamos ter o seguinte, olha só. Temos aqui termos, pensando de novo na sintaxe, mas na sintaxe do período simples. Eu sei que para vocês não é problema, mas quando a gente fala de período, nós estamos falando até o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, beleza? Então, teve verbo, e aí, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, nós vamos ter exatamente o período. Por ter apenas um verbo, a gente vai ter o período simples. Deixa eu parar só um minutinho, olha só. Agora, pessoal, eu sei que eu não estou atrasada, não é? Mas agora eu estou usando o meu Telegram. Comecei a utilizar o Telegram, super atrasada, não é? E a Kellen está perguntando onde está o material. Não está na bio do Insta, está na bio. Isso que eu ia falar agora. Dá uma olhada lá na minha bio, porque eu coloquei tanto o link do YouTube quanto o link do material, tá? O do Telegram. Então entra lá no Telegram. Ô pessoal, e me acompanhem lá no Telegram e me ajudem a compartilhar, porque eu comecei ontem à noite esse Telegram. Esperta que nem um gato morto, né? Então me ajudem a divulgar, a compartilhar o link, beleza? Vou ficar colocando conteúdo, vou ficar colocando material escrito, colocando vídeo, áudio, ainda mais agora que a gente está tendo o concurso da Polícia Civil, né? Então eu vou dar uma intensificada ali, beleza? Então, Kellen tá lá na bio, beleza? Então vamos lá. E a Solange tá super animada, né, Solange? Solange já deu palma, já deu joia, muito bem. Então vamos. Voltei agora então para o meu raciocínio. Eu estou falando de sintaxe, então eu estou falando de função, tudo bem? Por enquanto, do período simples, tem verbo e tem ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação. Eu vou ter o período, por ter apenas um verbo, é um período simples. E aí nós vamos fazer o seguinte: vamos sempre pensar a nomenclatura. Nessa parte do período simples, nós vamos ter os chamados termos essenciais, os chamados termos integrantes e os chamados termos acessórios,
que eu já venho comentando, tá? Eu já venho comentando aqui sobre esses termos. Concordam comigo que o termo essencial, o próprio nome diz, é aquilo que deve existir? Quem? O basicão da estrutura, sujeito e predicado. Sujeito, verbo, complemento verbal. No final, se tiver na ordem direta, adjunto adverbial. Do verbo em diante, a gente tem o predicado e o que sobra é o sujeito, beleza? Que são exatamente os essenciais. Agora, a gramática me diz que existe alguma coisa que é integrante, e a gente sempre vai entender o termo integrante como sendo aquilo que completa. Então, vamos ter os complementos verbais, o complemento nominal, e vocês devem se lembrar, pessoal, que aqui a gente tem complemento verbal, já revisamos essa parte, tá? Então, essa parte aqui a gente já bateu bem, acho que ficamos umas 2 ou 3 aulas falando de complementos verbais. Aí agora, atendendo a pedidos, nós vamos trabalhar aí com o complemento nominal. Termo integrante da oração, o complemento do verbo, complemento do nome e agente da passiva. E os termos acessórios são aqueles, o próprio nome diz, que ele aparece na estrutura, mas poderia não ter aparecido, porque o próprio nome diz que ele é um termo acessório. E vamos ter quem? O adjunto adverbial, o adjunto adnominal e o aposto. Então, a gente tem adjunto, adjunto adverbial, junto, junto, junto do verbo, o adjunto adnominal, junto, junto, junto do nome. Eu acho que não tem nem como ter dúvida, não é? Quando eu falo em adjunto adverbial e adjunto adnominal, mais do que redundante. E aí, pessoal, eu quero que vocês já observem o seguinte: o complemento nominal é um termo integrante da oração. Se ele é um termo integrante, então ele tem natureza completiva, ele vai completar aquela estrutura, é algo necessário, é algo importante. E o acessório, eu disse, apareceu, mas poderia não ter aparecido. Tudo bem? Vou colocar aqui as características para a gente poder ir matando a saudade antes de aplicar. Então, olha só. Gente, eu acho que essa parte é muito legal. Me diga quantas vezes na vida vocês já viram essa tabelinha? A diferença, quantos professores já bateram nisso aqui, né? A diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Graças a Deus que é pouca coisa para a gente guardar. O que eu acabei de destacar? Que o complemento nominal é um termo o quê? Integrante. E o adjunto adnominal é um termo acessório. Então, esse termo integrante, nós vamos reconhecer, que foi o que eu disse, como sendo um termo necessário, tudo bem? Então, é um termo necessário para a estrutura. O termo acessório aparece, mas ele poderia ser retirado. É claro que quando eu retiro algum termo, ó, preste atenção, preste atenção. Isso é muito importante para a parte da reescritura. Quando eu tiro algum termo acessório, eu não prejudico a estrutura. Tudo em regra para gramática. Então, eu tiro o termo acessório, eu não prejudico a estrutura, mas eu provavelmente provocarei alteração de sentido, tudo bem? Então, se o sentido muda, eu tenho de tomar cuidado quando o examinador pedir para reescrever. Pediu para reescrever. Primeiro passo, veja se está sintaticamente correto. Se estiver com qualquer erro de gramática, vírgula, concordância, regência, o item já é falso, beleza? Agora, professora, tá certo. Então você compara como se fosse o jogo dos 7 erros. Porque se o examinador, no trecho original, coloca um adjunto adnominal e na reescritura ele retira esse adjunto, sintaticamente pode ser retirado. Mas provavelmente ao retirar, a gente está alterando o sentido, beleza? Então, volto para cá. Aí temos então outra característica. O complemento nominal, ele pode aparecer ligado a quem? Então, eu não estou falando que a gente vai o tempo todo puxar setinha, avaliar quem é que está ligado a quem. E o complemento nominal, ele é ligado ao substantivo, mas apenas ao substantivo abstrato.
Pode ser ligado ao adjetivo ou pode ser ligado ao advérbio. Nós vamos exemplificar tudo. E o adjunto adnominal, ele é ligado apenas ao substantivo e é ligado a qualquer substantivo ou concreto ou abstrato. Aí, preste atenção na seguinte recomendação. Vocês se lembram que lá na parte da morfologia, nós vimos que são 10 classes gramaticais, não é isso? Nós vamos ter o verbo e vamos ter o substantivo como elementos nucleares, verbo e substantivo. Quem aparece conectado ao verbo para modificar-lhe o sentido é o advérbio. Quem é que aparece conectado ao substantivo? Todo mundo lembra, isso foi mais do que repetido. Artigo, adjetivo, pronome e numeral. Então, artigo, adjetivo, olha como tudo é absolutamente lógico. O artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral, eles são conectados ao nome, sim ou não? Se eles são conectados ao nome, então eles vão aparecer juntinhos, juntinhos, juntinhos de quem? Desse nome. É algo óbvio. Então acaba que toda a vida, e preste atenção nessa recomendação, pode pintar de verde e amarelo, colocar coraçãozinho, colocar beijinho, porque isso vai te ajudar a entender e não apenas achar que é decorar. Nós vamos pensar o seguinte, pessoal. Quando eu falar, examinador perguntar, adjunto adnominal, eu quero que vocês automaticamente visualizem esse esquema, tudo bem? O esquema da morfologia. Ô professor, o examinador está falando de adjunto adnominal, então você vai guardar esse esquema da morfologia. Por quê? Só pode funcionar como adjunto adnominal quem tiver junto do nome. Então acaba que, em regra, e é óbvio, quem é que está junto do nome? O artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Então, artigo, adjetivo, pronome e numeral, junto do nome, claro que não serão apenas adjunto, mas podem funcionar e funcionam muito como adjunto adnominal, beleza? Então, é ligado, por isso que a gramática diz que ele é ligado a substantivo e é ligado a qualquer substantivo, pode ser concreto ou pode ser abstrato. Por isso que eu quero que vocês guardem essa recomendação, tudo bem? Ó, eu quero saber se ficou claro o que eu acabei de falar. Eu vou dizer de novo. Toda vida que a gente pensar em adjunto adnominal, quem é que aparece ligado ao nome? Artigo, adjetivo, pronome numeral. Então, eles vão estar juntos de quem? Do nome. Quando a gente tiver de identificar o adjunto adnominal, então, nós já vamos saber que ele vai estar ligado ao substantivo e pode ser a qualquer substantivo, tudo bem? Por isso, concreto ou abstrato, porque é aquela relação lógica da morfologia, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, tudo bem? Me fala se está tudo bem. Passa novamente esse quadro. Eu vou voltar para o quadro. Inclusive, pessoal, eu vou fazer o seguinte com vocês. Olha só, eu vou salvar esse quadro aqui da aula do PowerPoint mesmo, as anotações que eu estou fazendo, e vou disponibilizar lá no Telegram. Então, o resuminho da aula de hoje, tudo que eu fizer aqui, eu vou disponibilizar lá no Telegram para vocês, beleza? Terminando aqui, eu já salvo e jogo para vocês lá no Telegram. Beleza, então. Então, voltei lá para o quadro, olha só. Aí o Lucas perguntou o seguinte: professora, o artigo pode ter outra função além de adjunto? Não. O artigo, a vida toda, todinha, só pode ser adjunto adnominal, tudo bem? Então, só pode ser adjunto adnominal. Lucas está arrebentando, hein, Lucas? Gente, o Lucas é um aluno meu lá da turma do Método Rise, extremamente dedicado. Sabe aquele aluno que, assim, se tivesse na aula presencial, você fala, vai estar sentado na cadeira da frente? Porque toda hora, professora, qual é a dúvida? Qual é a dúvida? E eu falei, ó, teve dúvida? Me manda que eu já vou respondendo. Se por algum acaso eu não respondi alguém aí, manda de novo, porque como eu estou recebendo muitas mensagens, pode ser que eu deixe alguma passar, mas eu acho que não tem nenhuma sem visualização, tá? Então, assim, ó, o Lucas é concorrente aí, bom, viu? O Lucas tá dedicadíssimo. Mas vamos parar de fofocar da vida dos outros, não é, meu povo? E vamos voltar para o assunto.
Aí, olha só. Então, ó, a Rayane falou: o problema é que nem todo A é artigo. Isso. E aí nós temos uma informação importante, Rayane. Por quê? Nós sabemos que o substantivo é variável. E então, o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral também serão variáveis. Se você está em dúvida entre o artigo e, por exemplo, uma preposição, você vai mexer em alguma palavra. Por quê? No substantivo que aparece ali. Porque se eu tenho essa relação de palavras variáveis, então logo o artigo também vai ser variável, beleza? Então, continuo o meu raciocínio. Complemento nominal é termo integrante. Ele pode estar ligado ao substantivo, mas apenas ao substantivo abstrato, mas também vai estar conectado ao adjetivo ou ao advérbio. E por que isso? A gramática entende como nome aquilo que não é verbo. Porque normalmente a lógica é, você fala, professora, mas se é complemento nominal, ele não vai ter que estar ligado ao nome que é o substantivo? Essa é a lógica, mas eu vou repetir o que eu acabei de falar. A gramática entende como nome aquilo que não é verbo. O substantivo não é verbo, o adjetivo não é verbo, o advérbio não é verbo. Por isso que o complemento nominal vai estar ligado também a essas outras classes. Mas o adjunto adnominal é fiel. Eu digo que o adjunto adnominal é casado há 1000 anos com o substantivo. É fiel, tudo bem? O adjunto adnominal é fiel. A quem? Ao substantivo. E o complemento nominal já tem uma relação mais moderna, não é? Porque ele pode estar conectado ao substantivo, ao adjetivo ou ao advérbio, beleza? Entenda o complemento nominal como pós-moderno e o adjunto adnominal como bem tradicional, beleza? Então, continuei. Aí temos o seguinte: o núcleo do complemento nominal e, na verdade, o núcleo de qualquer complemento, seja verbal, seja nominal, os núcleos só podem ser quem, pessoal? Substantivo ou qualquer palavra substantivada. Então, o núcleo ou é o substantivo ou é qualquer palavra substantivada. Então, joia. Núcleo, substantivo. Agora, pela lógica, e vocês é que vão me falar, quem é que pode funcionar como adjunto adnominal? Quem eu acabei de destacar: o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Porque são as classes que vão aparecer juntinhas, juntinhas, juntinhas de quem? Do nome. Então, artigo, adjetivo, pronome numeral, e é possível também haver um nome ligado a um nome. Como assim, professora? Se eu falo, por exemplo, carteira de Pedro. Carteira de Pedro. Vocês concordam que o de Pedro está ligado à carteira? Então eu tenho um nome ligado a um nome, beleza? E aí, por ser posse, e eu já vou falar isso, por ser posse, só pode ser adjunto adnominal. Então, nós temos um adjunto adnominal sendo um nome ligado a outro nome. Beleza, então. Agora, isso aqui, pessoal, características estruturais, tá? O complemento nominal, alguém até fez esse comentário aí. O complemento nominal é um termo obrigatoriamente, vou pegar aqui o marca-texto, é um termo obrigatoriamente preposicionado. Todas essas características, mas eu já vou mostrar para vocês uma forma de raciocinar, pensar para chegar a conclusões. Vamos ter de guardar alguma coisa disso aqui, é claro, mas por meio do raciocínio você vai conseguir eliminar muitas possibilidades, tá? Então é pensar a estrutura. Beleza, então, continue. Ó, alguém falou que travou, mas travou a minha imagem ou travou a tela? Me fala aí se continuou. Parei um pouquinho. Deixa eu até pegar lá. Ó, a Deise falou que F5. Ah, aperta F5 aí, meu povo, que F5 volta. Dizendo a Deise, que entende tudo. Pronto, voltou.
E aí, vocês só me deem um retorno para eu tentar organizar aqui. Travou a tela ou travou quando eu estava falando? Ah, travou a partir do termo preposicionado. Falou para atualizar a página. Então eu vou voltar. A Daniela falou que travou a última explicação. Beleza, então. Então, tô continuando. Beleza, então. Continuei aqui, meu povo. Eu vou até apagar para falar de novo. Então, ó, deixa eu apagar aqui para falar de novo esse negócio. O que eu disse foi o seguinte: essa parte aqui, pessoal, quando eu apresento essas características, ligada ao abstrato, ligada ao adjetivo, ligado ao advérbio, o núcleo é substantivo, eu tenho esses outros núcleos. Essas daqui são todas características estruturais. Então, é característica da estrutura. Porque agora nós vamos revisar a característica, mas a característica o quê? Semântica. Tudo bem? Então, semanticamente, qual é a ideia de um? Qual é a ideia de outro? Então, vamos lá. Pessoal, o último comentário que eu tenho aqui é da Maria e ela falou que travou tudo. Essa é a informação de agora. Vocês estão me ouvindo agora? Ah, Estela já falou, bom dia, professora linda, então já está me vendo aí, não é? Porque o último comentário que eu tinha era da Maria, que falou que travou tudo. Só dá um ok aí para mim, para eu saber se eu continuo ou não. Vou esperar um minutinho para que vocês me deem um ok. Então, tudo bem, sim, beleza então. Então, joia, meu povo. Então, agora tá normal. Então, vambora arrochar. É porque sempre tem de ter emoção, não é? Esse negócio de internet sempre nos emociona, até mais do que a gramática. Ótimo, então. Obrigada aí pelo retorno, viu? Então, semanticamente, pessoal, guardem isso aqui. O complemento nominal, ele vai ser sempre alvo, ele vai sempre ter valor passivo, beleza? Então, ele sempre vai ter valor passivo, porque ele é um termo regido, eu já vou explicar. E semanticamente, o adjunto adnominal, ele pode ter uma ideia ativa, eu vou mostrar tudo. Pode ter valor ativo, adjetivo ou indicar posse, não é? Ou indicar posse, beleza? Então, indica posse. Agora, o que eu quero que vocês observem, eu vou voltar e comentar e já vou desenhar para que vocês entendam, pessoal. O que eu havia comentado no momento que travou. Vocês devem estar com o coração palpitante, pensando, professora, que alegria medonha já começar desse jeito, com esse tanto de informação, complemento e adjunto. Isso aqui, eu já disse a vocês que eu sou a mensageira da gramática, não é? Eu sou a mensageira, então eu tenho de dizer o que a gramática diz. E essas são as características da estrutura e as características semânticas, que a gente tem de ter, não tem jeito, mas eu quero, assim como eu venho construindo todo o raciocínio, eu quero que você raciocine, eu quero que você entenda como é que isso funciona, para que na hora da prova você consiga chegar a conclusões, mesmo que você não decore tudo isso aqui, tudo bem? Eu, esses dias, recebi uma mensagem, eu vou contar a fofoca pelo meio do caminho. Não vou falar de quem, porque está aqui. Mas eu recebi uma mensagem, professora, pelo amor de Deus, eu não consigo decorar esse tanto de conjunção. O que é que eu faço, pelo amor de Deus, que eu não consigo decorar? Eu falei, é simples, escreve na perna, vai lá no banheiro e dá uma olhada, não é? Então aqui é mais ou menos isso. Professora, como é que eu vou decorar tudo isso? Escreve na perna, vai lá no banheiro e dá uma olhada. Mas é claro que se você não raciocinar, concordam que não adianta ir lá, colar e voltar? Porque é a lógica, que é o que a gente vai desenvolver agora, beleza? E eu não vou nem falar quem foi que falou, professora, como é que eu decoro? Então, vamos lá. Gente, o problema é que eu acho que é pouca perna para muita informação, não é? Então, na hora do concurso, a gente precisa de tanta informação que é pouca perna para muito conteúdo. Então, vamos lá. E se for engrossar a perna, que seja com músculo, hein, meu povo? Que seja com músculo, que eu não estou fazendo. Então, voltei para cá. Então, olha só. Qual lógica eu gostaria que vocês desenvolvessem e agora eu vou começar a organizar para vocês.
Antes de colocar a comparação, eu só gostaria de apresentar o seguinte raciocínio para justificar uma característica que eu apresentei agora há pouco. Quando a gente pensa em verbo, eu falo que o verbo é transitivo direto, transitivo indireto. E aí eu encontro objeto direto e objeto indireto, beleza? Aqui eu tenho, pessoal, o verbo como sendo o chamado termo regente e o objeto direto e indireto que nós revisamos isso aqui. Olha como que nós estávamos, eu acho que há umas 4 aulas revisando o complemento, não é isso? O complemento verbal. Então, nós vamos ter o objeto direto e objeto indireto, que é exatamente o que a gente chama de termo regido. O termo regente é exatamente o termo que manda. Eu já disse, e pelo menos aqui em casa o meu marido concorda, que o termo regente é a mulher. Por quê? Porque manda. E o termo regido é o homem. Por quê? Porque obedece, apenas complementa. Tudo bem? Então, esse daqui obedece a algum comando. Jóia, então. Agora, observem que, da mesma forma que verbos pedem complemento, também há nomes que pedem complemento. Objeto direto e indireto são complementos do verbo. E eu vou repetir. Da mesma forma que verbos pedem complemento, nomes também pedem complemento. E por isso que está escrito aqui, vocês estão vendo que eu disse que o complemento nominal, semanticamente, a interpretação, ele tem um valor o quê? Passivo. Não quero que decore, eu quero que você entenda. E ele tem valor passivo por quê, pessoal? Porque é alvo. E é alvo porque é termo regido. Tudo bem? Então, da mesma forma que verbos pedem complemento, nome também pede complemento. Agora, uma observação importante que o Lucas pediu para eu repetir. Uma observação importante. Deixa eu até apagar essa parte aqui também. Pessoal, para essa parte de complemento nominal e adjunto adnominal, eu vou ter de colocar aqui como parte 1, parte 2, a gente vai ter de ter mais de uma aula, tá? Porque estão vendo que aqui eu vou revisar a parte teórica, vamos chegar a alguma questão, já vou tentar comentar aquela dos processos lá que o Anismar perguntou na aula passada, tá? Mas a gente vai precisar de mais de uma aula para resolver questões para que vocês entendam a aplicabilidade. O que eu aconselho é, nossa próxima aula vai ser na terça-feira. Então vocês quando terminar aqui, eu já vou disponibilizar essa aula para vocês. Vocês vão assistir a aula de novo. Eu coloquei um resuminho lá no Telegram, e aí vocês já vão acompanhando o resumo. E eu vou disponibilizar as questões da próxima aula junto com os slides, tá? Porque você já tenta fazer e na terça-feira eu venho comentando. Eu entendo qual é a base, qual é o raciocínio, mas eu preciso aplicar a questões. Eu falo que é a questão ninja. A gente tem de arrochar, porque o examinador pede de maneira arrochada. Não adianta eu ficar com frasezinhas bobas aqui. Eu preciso de frases simples para que você entenda, mas eu preciso arrochar, mostrando em questão como é que funciona, tá? Então a gente vai ter mais de um café com gramática abordando esse tema. Voltei para cá então. Aí temos assim: vocês se lembram que o objeto direto é o termo que não tem preposição, tudo bem? O objeto indireto é o termo com preposição. Quando eu falo que o objeto direto é sem preposição, isso é em regra, e eu sempre vou trabalhar com a lógica, tá? Com a estrada mais larga. Porque nós sabemos que existe objeto direto preposicionado, mas não vamos filosofar com o que não importa. Então, acaba que os complementos do verbo o complemento do verbo pode ou não ter preposição. É diferente quando a gente pensa no complemento do nome. Por quê? O complemento do nome sempre vai ter preposição. O complemento do nome é obrigatoriamente preposicionado. Quando a gente pensa em preposição,
preposição. Quem está comigo lá na minha turma, no método RIS, a gente revisou isso aqui muito bem, foi o nosso último tema. Preposição e conjunção. Eu falei que essas duas classes são síndetos. É um síndeto. Serve para amarrar, é um elo. Se eu tenho um termo que pede um complemento e um outro que complementa, então eu preciso de alguém para que seja esse elo. E esse alguém que será o elo vai ser quem? A preposição. No caso do complemento nominal, essa preposição é obrigatória. Amém? Meu povo, todo mundo bem aí? Diga sim ou não. Tudo tranquilo? Então, rumbora caminhar. Aí, olha só. Eu agora apenas expliquei para você por que ele é passivo. O adjunto adnominal pode ser ativo, eu já vou exemplificar. Ele pode ter valor adjetivo ou indicar posse. E para a gramática, tudinho que indica posse, se indicou posse, não há outra possibilidade. Só pode ser adjunto adnominal. Posse, adjunto adnominal. Beleza? Então vamos continuar. O que eu quero agora que a gente entenda para chegar ao problema? Imagine o seguinte: preciso classificar uma estrutura, eu vou levantar possibilidades, tá? E não vou ficar inventando muito, não. Para eu descobrir qual é a função desses termos aqui, lembram que eu comecei hoje repetindo o que eu digo sempre? O que você vai fazer? Conectar. Quem é que está ligado a quem? Imaginem que o que você queira classificar agora esteja ligado, por exemplo, a um adjetivo. Eu não estou falando que ele é um adjetivo. Eu estou falando que ele está ligado a um adjetivo. Ligado a um adjetivo poderia ser, vou voltar para a tabela, poderia ser adjunto adnominal? Não, porque o adjunto adnominal é ligado apenas a quem? Ao substantivo, tudo bem? Se está ligado a um adjetivo, eu não tenho dúvida, só pode ser complemento nominal. Então, a conexão é com um adjetivo? É. Então, na outra possibilidade, só pode ser complemento nominal. Logo, o núcleo é um substantivo preposicionado. Tanto o complemento, deixa eu até fazer uma outra confusão bem aqui, olha só. Tanto o complemento do verbo quanto o complemento do nome terão como núcleo, tem a mesma natureza, terão como núcleo um substantivo ou qualquer palavra substantivada. Tanto o complemento do verbo quanto o complemento do nome terão como núcleo substantivo ou palavra substantivada e sempre serão alvo, porque é termo o quê? Regido. Tudo bem? Então, continuei. Agora imaginem ainda, professora, o examinador pediu alguma classificação e eu estou sendo obediente, eu estou puxando setinha. Então, puxou setinha. E viu que o que você precisa classificar está ligado a um advérbio. Se está ligado a um advérbio, e eu vou ficar repetindo, não há outra possibilidade. Vejam que, deixa eu só apagar um pouco esse rabisco todo aqui para não ficar tão confuso. Então, vejam que quando eu penso em complemento nominal, deixa eu só limpar um pouco essa confusão. Quando eu penso em complemento nominal, ele vai ser ligado a quem? Ao substantivo abstrato, ao adjetivo ou ao advérbio. Então, se está ligado ao adjetivo, só pode ser complemento. Se está ligado ao advérbio, só pode ser complemento. Porque o substantivo, o adjunto, é ligado apenas ao substantivo. É isso aqui que eu quero que vocês guardem. Joia? Então, continuei. Professora, para de repetir? Não paro. Essa parte da matéria, ou a teoria fica bem organizada, ou então vocês não vão me acompanhar quando eu for resolver questões. Então, tá ligado ao advérbio, complemento nominal, não há outra possibilidade. Tudo bem? Agora imaginem, eu quero classificar alguma coisa e eu vi que está ligado a um substantivo. Professora, se está ligado a um substantivo, pode ser complemento? Pode. Pode ser adjunto? Pode. Agora, é interessante que vocês vejam se é concreto ou se é abstrato. Tudo bem?
Professora, mas eu tenho dúvida porque eu não sei desse negócio de concreto ou abstrato. Isso normalmente no curso presencial vira uma confusão. Exemplo clássico: fada é concreto ou abstrato? Duende é concreto ou abstrato? A gente normalmente confunde concreto e abstrato como sendo real ou imaginário, e não é isso, tudo bem? Quando eu penso, por exemplo, em fada, você conseguiria desenhar uma fada? Se vestir de fada? Sim ou não? Ó, voltei para a tela, me diga se melhorou. A internet está uma beleza, né? Travou na explicação da fada, então eu vou voltar para a fada. Então vamos lá. Aperta F5 aí, pessoal, para ver se melhora. Vou voltar na explicação da fada, sim. Voltou, agora sim. A internet está uma beleza, gente. E é engraçado que a gente paga só a melhor internet, a máxima, e o negócio ainda para. Parou na fada. Essa fada é safada. Eu acredito que está travando mais quando volta para mim, não é? Eu acho que quando está na tela tá melhor. Tá, então vocês então vão me ver pouco hoje, tá? Eu vou deixar só na tela. Então, ó, quando eu penso em fada, professora, mas eu devo olhar o sentido da palavra no contexto, sempre, sempre. Tudo é o texto, viu, Anismar? Tudo é o texto, tá? Então vamos lá. Aí a Marilda falou: fada, Deus, gnomo, saci, substantivos concretos, exatamente. Eu acho melhor explicar com bruxa, professora, fada da azar. Oxe, fada da azar? Não sabia disso, não. Então vamos falar da bruxa, não é? Bruxa também é concreto. Então, quando a gente fala, pessoal, do concreto, não é a ideia do real ou imaginário, tudo bem? Então, não é real ou imaginário. É aquilo que é representável por si só. E o que eu havia falado, por exemplo, do duende. Vocês concordam que dá para se vestir de duende, dá para desenhar um duende. Tem gente que até alimenta o duende. Então, a gente sabe que é exatamente algo concreto, beleza? Então, eu continuei. Agora imaginem, tá ligado ao substantivo concreto, não há outra possibilidade. Só pode ser adjunto adnominal. Beleza. Professor, eu quero classificar agora e vi que está ligado a um substantivo, mas eu tive dúvida, professor, eu não sei se é concreto ou abstrato, eu tive dúvida. Mas imaginem, o termo que você precisa classificar, ele não tem preposição. Se está ligado a um substantivo e você precisa classificar um termo não preposicionado, vocês concordam comigo que não pode ser complemento, porque o complemento é sempre com preposição, tudo bem? O complemento é sempre com preposição. Logo, se tiver ligado a termo não, se tiver ligado a um substantivo e for termo não preposicionado, só pode ser adjunto adnominal. Aguenta aí que eu já vou chegar à informação mágica, que vocês vão entender que o negócio é lógico, tá? Vocês concordam comigo que aqui o problema está resolvido? Se a conexão, meu povo, se a conexão for com um adjetivo ou com um advérbio, só pode ser complemento nominal, não há outra possibilidade. Se o que você for classificar estiver ligado a um substantivo concreto ou for termo não preposicionado, também só pode ser adjunto adnominal. Eu acho que até aqui ninguém tem de filosofar e nem sofrer. Escreve na perna e pronto. Ligado a adjetivo ou advérbio, complemento. Ligado ao concreto ou termo não preposicionado, adjunto. Mas imagine agora o seguinte: eu preciso classificar um elemento, alguma parte da estrutura, vi que está ligado a um substantivo e está ligado a um substantivo abstrato. Ligado ao abstrato, pode ser, vou voltar, pode ser complemento? Pode. Ligado ao abstrato, pode ser adjunto? Pode. Então, se está ligado ao abstrato, eu estou em dúvida. Pode ser complemento e adjunto. E o que nós vamos classificar tem preposição. Eita, então peraí. O complemento nominal tem preposição? Tem. E o adjunto? Também pode ter. Ou seja, meu povo, está exatamente aqui
o espírito da confusão. É exatamente aqui que nós vamos ficar em dúvida entre complemento nominal e adjunto adnominal. Aqui está o espírito da confusão e eu já disse a vocês que eu não tenho culpa de nada. Então a gramática inventa e eu preciso dizer. E vocês acham que o examinador provavelmente vai cobrar isso aqui que está organizadinho ou ele vai cobrar exatamente o espírito da confusão? O espírito da confusão. O que mais acontece, pessoal, porque esse é o foco dele, essa é a graça da brincadeira, está ligado a um substantivo abstrato e ser termo preposicionado. Eu estou colocando, pessoal, a preposição de só de maneira exemplificativa, tá? Porque pode ser qualquer preposição. Beleza, então. Aí agora eu quero que vocês entendam qual lógica vocês vão desenvolver se surgir o problema, tudo bem? Então, se surgiu esse problema, professora, como é que eu resolvo esse problema? Primeiro eu identifico o problema, depois eu resolvo. Então, vamos combinar uma forma de resolver. Deixa eu só tomar um golinho de água. Temos o seguinte, olha só. Meu povo, nesse momento, não anota, larga a mão da tentação. A tentação é a caneta, tudo bem? Não cochila, se estiver na cama, levanta, preste atenção, porque por meio dessa informação, vocês vão perceber que a gente vai conseguir entender e não decorar. Amém? Então, olha só. Imagine que eu coloque, por exemplo, eu vou colocar coisa bobinha para a gente entender o pensamento. Eu falo, por exemplo, amor ao próximo. Não se alegre, porque não é assim que cai, tá? Amor ao próximo. Eu vou colocar, por exemplo, reforma. Tá atrasada, mas eu vou colocar. Já aconteceu, mas eu vou colocar. Reforma da Previdência. Então, reforma da Previdência. Eu quero descobrir qual é a função de ao próximo e qual é a função de dar previdência. Primeiro passo, tá ligado a quem? Tá ligado a quem? Amor. Amor é substantivo. Teve dúvida? Coloca o artigo. O amor, tudo bem? O artigo acompanha o substantivo ou qualquer palavra que assuma esse valor de substantivo. O amor, a reforma. Então, é sentimento, reforma. A gente observe que como é que a gente representaria uma reforma? Hoje, professor, eu colocaria uma casa em obra. Não, uma casa é uma casa. A reforma é o que acontece ali, tudo bem? Então, amor é um que, pessoal, substantivo e é um substantivo abstrato. Reforma também é um substantivo e é um substantivo abstrato. Ligado ao abstrato, pode ser complemento? Pode. Pode ser adjunto? Pode. Agora vamos caminhar mais um pouquinho. Tem preposição, sim ou não? Tem preposição. Se tem preposição, então vocês concordam que aqui eu coloquei exatamente o que eu chamei de espírito da confusão? Pode ser complemento nominal ou pode ser adjunto adnominal. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Pode ser complemento ou adjunto. Pessoal, likes aí, tá vendo a Maria Gelinda? Gente, like, 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 meu povo, vamos dar like. Então, olha só, amor ao próximo, eu vou, quando surgir essa dúvida, pessoal, o que que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa estratégia? Nós vamos transformar o nome, o termo regente em verbo. Concordam comigo que amor ao próximo é igual a amar o próximo? Sim ou não? Amor ao próximo é igual a amar o próximo. Quando eu falo reforma da Previdência, isso é igual a reformar a Previdência. Tudo bem? É igual a reformar a Previdência. Ou seja, eu quero saber o seguinte: quando eu leio amar o próximo, quem ama alguém, verbo transitivo direto, o próximo completa ou não completa esse verbo?
Completa. Reformar a previdência. Se reforma, reforma algo. Verbo transitivo direto. Então, a previdência é complemento de verbo. Lembram que complemento de verbo é objeto direto e objeto indireto? Então, qual é a lógica? Olha que legal, olha que legal. Se essa palavra completa o verbo, então ela automaticamente completa o nome cognato. Se é complemento do verbo, é complemento do nome. Reformar a previdência. A previdência completa o verbo? Observem que eu tenho um nome cognato. Se completa o verbo, então automaticamente o quê? Completa o nome. Tudo bem? Então, o que a gente vai analisar é se deu para transformar e depois. Eu falei para vocês que nós vamos ter mais de uma aula sobre isso, tá? Porque eu vou mostrar todas as possibilidades. Por enquanto, eu estou te mostrando o que é lógico e depois eu te mostro outras possibilidades, tudo bem? Então, eu vou repetir o que eu acabei de falar. Eu vou te ensinar a pensar o que é lógico, o caminho largo e depois eu te mostro a particularidade. Repito. Professora, está ligada a substantivo abstrato e tem preposição. Eu estou em dúvida entre complemento nominal e adjunto adnominal. Isso. O que é que você vai fazer? Transformar o nome em verbo. Se o que você for classificar completar o verbo, é porque completa o nome. Se não completar o verbo, não completa o nome. Tudo bem? Quando fala reforma da Previdência, é reformar a Previdência. A Previdência será reformada. O Lucas perguntou, professora, mas não indica posse? Não. A Previdência é dona da reforma? Não. A Previdência é reformada. Observem que ela foi pensada para ser reformada. Ela é alvo da ação de reformar. Tudo bem? Se completou o verbo, então completa o nome. Joia? É esse o pensamento. O professor, e se não completar o verbo? A lógica é que não complete o nome, mas nós vamos ter aí alguma particularidade, tá? A Nolita perguntou, professora, pode falar então que quando tem ação é complemento nominal? A ideia é essa, sabe por quê? Porque você concorda comigo que se eu estou falando que tanto o complemento do verbo quanto o complemento do nome são alvos de alguma coisa, porque tem ou não tem aquela natureza passiva? Então, se é alvo de alguma coisa, então ele sofreu uma ação, sim ou não? Então, eu precisaria de alguém indicando exatamente essa ação. Por quê? Porque ela é alvo. Então, a previdência, ela é reformada, ela é alvo. O próximo, ele é amado, ele é alvo. Agora, isso quer dizer, Nolita, preste atenção. Isso quer dizer que sempre que tiver ação vai ser complemento? Não necessariamente. O que eu sei é, para que seja complemento, eu precisaria de alguma ação para ter alvo. Mas nem sempre que tem ação, eu vou ter o complemento. Amém? Eu sei, meu povo, que é muita informação. Eu não tenho culpa de nada, eu só estou dizendo o que a gramática diz e nós vamos organizar. Não se aveste, porque no final dá tudo certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim. Então, pronto. O que nós combinamos? Professora, eu estou em dúvida se é complemento ou adjunto. Preste atenção. Eu estou em dúvida se é complemento nominal ou adjunto adnominal. Qual técnica nós vamos desenvolver? Transforma esse nome em verbo. Tudo bem? Eu falo compra, comprar. Eu falo, por exemplo, aqui, reforma, reformar. Preservar, preservação. Estudar, estudo. Correr, a corrida. Vocês estão vendo que dá para transformar verbos em nome e nomes em verbo? Então, eu consigo fazer essa troca, tudo bem? Então, eu vou de novo. Está ligado a um nome, você está em dúvida entre complemento e adjunto. O que eu vou fazer? Transformar em verbo. Se completar esse verbo, se completou o verbo, completa o nome. Porque se é termo regido do verbo, é termo regido do nome. Tudo bem? Então, é isso aí.
Ó, a Vanderlisa falou que não tem mais espaço na perna dela. Eu tô falando que precisa de muita perna. Isso é porque é só português, hein, meu povo? Isso é porque é só português. Joia, então. Quando eu falo, olha só, a confiança em Deus, aguenta aí que as coisas vão se organizar. A confiança em Deus é fundamental para o sucesso. O que é fundamental para o sucesso? A confiança, deixa eu separar um pouquinho maior aqui. Então, o que é fundamental para o sucesso, pessoal? A confiança em Deus. Separei. Primeiro, vocês viram que eu fiz a pergunta para o verbo? Eu tenho o verbo. Separei verbo e predicado. Tudo bem? Eu separei sujeito e predicado. Agora, quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito nunca poderia ser Deus, porque é termo preposicionado. Logo, o núcleo do sujeito só pode ser o quê? Confiança. Tudo bem? Núcleo do sujeito é substantivo ou qualquer palavra substantivada. Agora, e é o que eu quero saber. O em Deus, deixa eu pegar aqui minha canetinha. O em Deus, qual é a função? Primeiro passo, eu vou conectar. Está ligado à confiança, que é substantivo, e é um substantivo abstrato, não é isso? Substantivo abstrato. Meu povo, anota aí. Todo nome derivado de verbo é abstrato. Anote, anote, anote aí. Todo nome derivado de verbo é abstrato. Beleza? Então, anotou. Pronto. Confiança em Deus. Quando eu falo confiança em Deus, tá ligado a um abstrato? Tá. Tem preposição? Tem. Qual é a nossa dúvida? Se é complemento nominal ou adjunto adnominal. Esse é o problema. E o que nós vamos fazer quando surgir essa dúvida? Transformar esse nome em verbo. Confiança em Deus é igual a confiar em Deus. Tudo bem? É igual a confiar em Deus. Ou seja, o em Deus está ligado ao verbo e completa o verbo, sim ou não? Se completa o verbo, é porque automaticamente completa o nome. Se completou o verbo, é porque automaticamente completa o nome. Tá vendo que Deus é alvo da minha... Eu confio nele, ele é alvo da minha confiança. Tudo bem? Aí, quando eu falo que é fundamental, isso aqui tá no material de vocês, tá? Tá no material de vocês lá, que tá no meu Telegram. E o link tá na bio para quem chegou depois. Agora, vocês vão me falar também adjetivo. Então, não há outra possibilidade, só pode ser complemento nominal. Beleza? Ó, a Jânia falou, professora, eu vou ter de sair para uma reunião. Jânia, muito obrigada aí pela sua audiência, que Deus te proteja, estou por aqui, viu? Precisou de alguma coisa, é só falar. O pessoal tá falando que travou de novo. Voltou. Pronto, voltou, voltou. Ó, alguém me fez uma pergunta lá em cima, o Onismar. Ele perguntou se adjunto ou complemento plantação de trigo. Eu já volto na plantação de trigo, tá, Onismar? Eu tô devendo tanta resposta para o Onismar, não é? É porque tem que ir construindo o pensamento para que vocês entendam exatamente o que eu estou falando. Então, quando eu falo o uso de drogas, aí aqui então voltei, é complemento nominal, porque tá ligado a um quê, pessoal? Adjetivo. Agora, próxima, o uso de drogas para melhorar a performance dos atletas olímpicos não é novidade. Então eu pergunto, o que não é novidade? O uso de drogas para melhorar a performance dos atletas olímpicos. Isso tudo é o nosso o quê? Sujeito. Beleza? Não é novidade, é o nosso predicado. Agora, vocês concordam comigo que atleta não pode ser núcleo porque tem preposição. O para melhorar, também é preposição. Então, aqui eu já vou direto, para a gente ganhar tempo, me diga quem é o núcleo do sujeito. Uso. E eu quero que vocês me digam qual é a função de drogas. Tá ligada a quem? A Rocha? A uso. Substantivo concreto ou abstrato? Repito, todo substantivo derivado de verbo é abstrato. Uso de drogas está ligado ao abstrato e tem o quê, pessoal? Preposição. Gente, eu tô repetindo porque eu preciso repetir. É matéria de repetição, não tem jeito.
Tá ligada ao abstrato e tem preposição, tudo bem? Então, quando eu falo o uso de drogas, isso é igual a usar drogas. Eu vou transformar o nome em verbo. Essa é a primeira técnica que eu aconselho que vocês façam, tudo bem? Ora, nós vamos ter particularidade, tá? Essa técnica é muito, 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 muito eficiente, mas tem particularidade, tá? Que é usar drogas. Então, drogas, completa esse verbo, sim ou não? Completa. Se completa o verbo, automaticamente completa o nome. É alvo. As drogas são usadas, beleza? É esse o nosso pensamento. Então, completou o nome, completa o verbo. E de novo, pessoal, eu vou até voltar para mim aqui um pouquinho. Eu não sei se vai travar. Se travar, segura um pouquinho que volta. Olha só. Aqui eu sempre falo desse livrinho aqui, ó, Adriano da Gama Cury, Novas Lições de Análise Sintática. E especialmente você, se tiver alguém aí que é professor de português, provavelmente estudou, teve indicação desse livro aqui na faculdade. Esse livro aqui foi escrito especialmente para professores, tá? Então vamos lá, essa aula vai ficar disponível. Eu vou já liberar para ficar disponível. Então, esse livro foi feito para professores e o Adriano da Gama Cury vem dando orientações. Professor, se você teve dúvida para explicar tal assunto, explique desse jeito. E ele vem dando várias informações muito ricas. O meu já está destruído, ó, tá vendo? Com a capa super, com as folhas super amarelas, bem antigo. Claro que esse livro é mais velho do que eu, é claro. E o Adriano da Gama Cury, na parte do complemento nominal e do adjunto adnominal, ele fala que a técnica mais eficiente é a técnica de transformar o nome em verbo. Completou o verbo, completa o nome. Tudo bem? E digo de novo, tem particularidade? Tem. Tem particularidade que eu vou desenvolver com vocês. Por isso que eu digo que essa aula vai ser mais de uma. A gente vai ter aí mais de uma para trabalhar esse assunto. Beleza? Então, joia então. Vamos caminhar. Alguém disse, cadê a Aniele falou, tô perdida, cheguei atrasada, porque tá vendo que é uma construção do pensamento, mas vai ficar disponível, viu, Aniele? Depois você assiste ali a aula toda. Então, continuei. Então, transformei em nome, pronto, completou, complemento do nome. Eu vou de novo aqui tomar um golinho de água, meu povo, aguenta aí. Vocês já estão cansados? Eu queria colocar um exemplo. Vocês estão cansados ou eu posso arrochar? Eu acho que pode arrochar, não pode? Me diga aí. Se alguém tiver já cansado, meu povo, professora, eu já desconcentrei. Alonga, vai lá. Alonga, se estica, toma uma aguinha, só não sai daí. Mas se estica para poder oxigenar e vamos voltar que eu quero mais uma. Posso continuar? Então, bora continuar. E eu tô devendo duas questões por Nismar, né, meu povo? Então, bora continuar a brincadeirinha. Então, vamos, deixa eu só beber água. Então, olha só. Eu quero saber o seguinte: a ampliação do acesso das mulheres ao poder judiciário é viável à sociedade. O que é viável à sociedade? Deixa eu separar aqui. Então, o que é viável à sociedade? A ampliação do acesso das mulheres ao poder judiciário. Isso tudo aqui é o sujeito. Eu digo que quando o sujeito é deste tamanho, a gente tem que chamar de sujeito medonho, não é? É um sujeito medonho. Vamos só analisar rapidinho se ele é simples ou composto. Vocês estão vendo que quem funcionaria como núcleo do sujeito? Substantivo. Quem é substantivo? A ampliação, o acesso às mulheres e o poder judiciário. Todo mundo é substantivo. Mas a minha pergunta é a seguinte: poder judiciário pode ser núcleo do sujeito? Não, porque tem preposição. Mulheres pode ser núcleo? Não, porque tem preposição. Acesso pode ser núcleo? Não, porque tem preposição. Então me diga quem é o núcleo do sujeito, a única palavrinha que pode funcionar aí como núcleo do sujeito. Eita, Lelê. A única palavrinha possível é ampliação. Vocês estão vendo que aqui já ficou uma dica? Para descobrir quem é núcleo do sujeito, jogue fora termos preposicionados. Para descobrir quem é o núcleo do sujeito, é óbvio, jogue fora termos preposicionados. Tudo bem? Então, nós temos um único núcleo
Só pode ser, então, um sujeito o quê? Diga para mim, pessoal. Só pode ser o sujeito simples. Aí eu quero saber, e eu vou até. Gente, ó, vocês vão se emocionar. Onismar, aguenta aí que algum dia eu chego na questão que você perguntou, viu? Vamos precisar de umas 10 aulas para responder tudo que o Onismar está perguntando, não é? O Onismar está sendo o espírito da confusão, vocês estão vendo, né? Então, ó, isso aqui tudo é o sujeito. Beleza, então. Mas dentro desse sujeito eu tenho outras estruturas. Por quê? É a ampliação de quê, meu povo? Do acesso das. Agora vocês vão se emocionar. Do acesso das mulheres ao poder judiciário. Mas é o acesso de quem? É o acesso das mulheres e é o acesso ao poder. Sim ou não? Essa é a ideia. Onismar, pode perguntar, Onismar. Tem de perguntar. Eu adoro aluno que pergunta. Pode ficar à vontade. Aí, olha só. Vocês estão vendo aí, meu povo? Caixinha dentro de caixinha. Volto para cá. Vocês já me viram pegar essa bonequinha mais de uma vez. Por que é que eu pego essa bonequinha, meu povo? Estrutura. Ó, esse daqui é o sujeito. Dentro do sujeito, eu vou ter uma função. Dentro dessa função, eu vou ter outra função. Então, é a ideia da matriosca, da bonequinha russa. É uma estrutura dentro de outra estrutura. Vocês entenderam o pensamento? Então, eu falei, ó, esse aqui é o sujeito, é a caixinha do sujeito. Dentro do sujeito, eu vou ter uma função. Dentro daquela função, eu posso ter outra função. E dentro daquela função, eu poderia ter outra função. E tem outra bonequinha aqui ainda, hein, meu povo? É uma estrutura dentro da outra, tá? Por isso que a primeira parte importante, pessoal, é organizar. Você não vai começar a analisar com o negócio todo bagunçado. Organize, tá? Voltei para cá então. Jóia, então. Onismal, já falei para você perguntar. Pode perguntar à vontade. Então vamos lá. Agora eu quero saber. Eu vou chamar, pessoal, ó, aguenta aí que tá mais perto do que longe. Eu vou chamar a caixinha número 1 toda, que é isso aqui tudinho, esse sintagma todo. Essa minha matriosca é de madeira. Se fosse de argila, eu acho que eu já teria quebrado ela há muito tempo, porque toda hora eu coloco aqui, vou usando. Então, é sujeito simples, essa caixinha toda. Eu tô chamando de caixinha número 1. Essa daqui eu vou chamar de caixinha número 2, que é tudo isso. Aí eu vou ter uma caixinha número 3 e uma caixinha número 4, beleza? Tô chamando de caixinha, mas são sintagmas. Eu quero saber, esse 2 está ligado a quem? A ampliação. A ampliação é um substantivo, todo substantivo derivado de verbo é abstrato. Então, é um substantivo o quê, pessoal? Abstrato. Tem preposição? Tem. Então, em 2, nós estamos em dúvida se é complemento nominal ou adjunto adnominal. O que é que eu vou fazer quando eu tenho essa dúvida? Transformar o nome em verbo. Ampliação do acesso é igual a ampliar o acesso. Tudo bem? É igual a ampliar o acesso. O acesso tá ligado ao verbo? Tá. Completa o verbo? Completa. Se completa o verbo cognato, é porque automaticamente completa o nome. É complemento nominal. Tudo bem? Vocês concordam que eu digo que o acesso é ampliado? Se completa o verbo, completa o nome. O acesso é ampliado. Meu povo, me dê um joinha aí só para falar se tá tudo bem, se tá todo mundo numa alegria medonha. Vocês conseguiram acompanhar esse meu raciocínio? Ampliação do acesso é igual a ampliar o acesso. Completou o verbo, completa o nome. Amém? Então, vou continuar. Mas é o acesso das mulheres, ó, o das mulheres está ligado ao acesso e ao poder também está ligado ao acesso. E acesso também é, vou escrever aqui em cima, um substantivo abstrato. Todo substantivo derivado de verbo é abstrato. E tem preposição? Tem. Ao poder, tem preposição? Tem. Então, a nossa dúvida é complemento nominal ou é adjunto adnominal? É complemento nominal ou é adjunto adnominal? É essa a nossa dúvida.
Quando isso acontece, o que que nós vamos fazer, pessoal? Tá aqui, nós vamos transformar o nome em verbo, não foi o que combinamos? Então, vou para lá. Acesso, dá para transformar em verbo? Eu acho que dá. Dá para colocar acessar. Então, ficaria. Alguém aqui, pessoal, pode funcionar como sujeito. Então, ó, alguém pode funcionar como sujeito e alguém pode funcionar como complemento. Quando fala acesso das mulheres, vocês acham que seria, ó, que coisa louca, acham que seria acessar as mulheres? Claro que não, é óbvio que não. Isso quer dizer que eu transformei acesso em verbo. Só que mulheres completou o verbo? Não. Se não completou o verbo, então não completa o nome. Vocês concordam que eu vou falar que as mulheres é que o quê? Acessam o poder. Se as mulheres acessam, eu vou entender que mulheres aqui está exercendo um papel ativo, é ativo. E eu poderia até entender que é o acesso delas, sim ou não? Até entender uma ideia de posse. Então, olha só. Eu falei que o substantivo, todo substantivo derivado de verbo é abstrato. Então, quando eu falo acesso, vem de acessar. Ampliação vem de ampliar. Aí ele vai ser sempre abstrato. Beleza? Então, eu tenho mulher é ativo, se não completou o verbo, não completa o nome. Então, só pode ser adjunto adnominal. Mas vocês concordam que a ideia é falar que as mulheres, deixa eu mudar aqui a cor, as mulheres vão acessar e as mulheres vão acessar o quê? O poder judiciário, sim ou não? O poder judiciário, as mulheres acessam o poder. Quem acessa, acessa algo. Verbo transitivo direto. Poder judiciário só pode ser o complemento do verbo. Vocês concordam que eu digo que o poder judiciário é acessado pelas mulheres? Quando eu falo que ele é acessado pelas mulheres, então observe que ele está sendo alvo, sim ou não? E por elas eu estou percebendo como sendo o quê, pessoal? Eu estou percebendo como sendo ativo. Vocês entenderam qual é o raciocínio? Então, transformei em verbo, ok. Mas mulher completou o verbo? Não. Então não completa o nome, adjunto adnominal. Mas se as mulheres acessam o poder, se completou o verbo, então pronto, automaticamente completa o nome, não é adjunto adnominal, é complemento nominal. Gente, fala se não é legal demais. Cara, eu super me emociono. Eu tava morrendo de saudade da aula, eu já desabafei com vocês 1000 vezes. Eu amei essa ideia de poder ter contato com vocês por meio da internet. Nossa, me salvou nessa quarentena. E aí, eu quero saber se todos acompanharam o meu pensamento até agora. Gente, essa aula não acaba mais não, não é? Aguenta aí que a gente já tá descendo o morro. Me diga se tá tudo bem, se eu posso continuar. A Hilda tá socorro, socorro de tanta emoção, porque o coração dela tá palpitando, eu sei. Agora eu quero saber o seguinte, pessoal. Observem que quando a gente fala viável à sociedade, eu ainda quero saber o que é a sociedade. Para descobrir o que é a sociedade, eu vou ver a quem está ligado. E está ligado a viável. Qual é a classe de viável? Qual é a classe de viável? A ampliação é viável à sociedade. Eu acho que viável aqui, sem nenhuma dificuldade, está sendo uma característica da ampliação, sim ou não? Então, sem nenhuma dúvida, viável é um adjetivo e não temos dúvida. Se está ligado a um adjetivo, só pode ser o quê? Complemento nominal. Tudo bem? Se está ligado a um adjetivo, pronto, só pode ser complemento nominal. Beleza, então. Agora, eu vou voltar aqui um pouquinho e eu quero saber o seguinte, ó. O Anismar perguntou: quando eu falo a plantação, eu vou colocar aqui, sei lá, a plantação de cana, eu não sei qual foi a plantação que ele colocou. Então, ó, a plantação de cana foi destruída pelo fogo.
por exemplo, foi destruída pelo fogo. Cana está ligada à plantação e o de cana aqui está ligado à plantação. Vocês acham que no primeiro caso e no segundo, plantação, os dois estão... Oh, meu Deus, travou bem na minha vez. Eu vou parar um pouquinho então para esperar voltar. Quando voltar, me dá um joinha aí falando que voltou. Ó, dá um joinha falando que voltou. Voltou? Travou. Voltou. Eu só vou continuar quando o Onismar deu um joia. Quando o substantivo consegue virar verbo, ele é substantivo abstrato. É isso, exatamente, Rayane, exatamente. Onismar, tudo bem, posso continuar, né? Oh, meu Deus, trava bem na hora dele. Pronto, voltei. Então, vamos lá. Estão vendo que quando eu falo plantação de cana foi destruída, eu quero saber se vocês acham que aí está como concreto ou abstrato. E plantação de cana está como concreto ou como abstrato? Vocês concordam que aqui daria para falar, olha que é interpretação, daria para falar que plantar cana é que foi destruído? Não, é aquela plantação mesmo. Imagina lá aquele monte de árvorezinha lá, a plantação, aquilo ali. Nossa, ficou ótima a minha árvorezinha, né? Então, aquela plantação ali de cana é que foi destruída pelo fogo. Então, vocês concordam que o Onismar até falou: ô professor, eu não falei de cana, eu falei de trigo. Eu não falei de cana. Quando você fala de cana ou de trigo, concordam que isso aqui é apenas o tipo de plantação? É o tipo de plantação. Se é o tipo, então, tanto de trigo quanto de cana estão aqui com valor adjetivo. Estão aqui apenas para caracterizar qual foi o tipo de plantação. Tudo bem? Então, qual foi o tipo de plantação? Está apenas com valor adjetivo. Joia? Emerson, jazinho eu comento o que você falou, tá? Jazinho eu comento, Emerson. Então, aqui tem valor adjetivo. E me diga, se tem valor adjetivo, então só pode ser o quê? Só pode ser adjunto adnominal, beleza? Adjunto adnominal. Agora, quando eu falo que a plantação de cana aqueceu a economia, vocês concordam que eu estou falando que a ação de plantar cana é que aqueceu a economia? O que aqueceu a economia? O fato de as pessoas terem plantado cana, sim ou não? Se plantou cana, então cana é o quê? Diga para mim, cana é o alvo, beleza? Então cana é o alvo. É plantar cana. A ação, olha que alguém perguntou lá no começo de ação. A ação de plantar é que aqueceu a economia. Não é esse tipo apenas de plantação, é a ação de plantar. Se não tivessem plantado, a economia não teria sido aquecida. Logo, plantação de cana. A cana foi plantada. Então, se completa o verbo, automaticamente completa o nome. Onismar, sinal de vida. Me conta aí se está tudo bem. Diga sim ou não. Sinal de vida, Onismar. Você vai ter de interpretar o contexto, tá? Caraca, acho que agora foi. Ufa, muito bem. É essa a ideia. Eu interpreto o contexto. Plantação de cana, plantação de trigo, a plantação de qualquer coisa foi destruída pelo fogo. Eu estou apenas caracterizando a plantação. Agora, a plantação de cana aqueceu a economia, por exemplo? Então, a ação de plantar cana é que aqueceu a economia. Voltamos lá, pessoal. Voltamos lá para o início da aula, quando alguém falou, professor, essa indicação? É isso aí. Então, a Nolita falou, perfeito, professor, agora entendi. Sim, acompanhando. O caraca do Onismar me deixou numa alegria medonha. Então, pronto. E aí, pessoal, já que esse 9h30 já que esse caraca do Onismar me deixou numa alegria medonha, eu vou continuar devendo o processo de alguma coisa pro Onismar. Mas, Onismar, você vai mandar para mim um direct agora, que eu vou resolver com você pelo direct, porque eu vou deixar aqui para resolver com todos na nossa próxima aula. Tudo bem? Gente, fala se não é legal demais gramática. Eu acho. Gente, eu amo fazer isso. Aqui em casa, quando eu tô à toa sem fazer nada, ao invés de assistir ao Domingão do Faustão, é claro, eu vou fazer análise sintática. Eu pego qualquer texto, eu pego aqui qualquer livro que eu tenho e vou fazer análise sintática. Gente, e é uma coisa que eu tenho de me educar. Eu tenho muito o hábito de ler a Bíblia. Muito.
Eu não sou muito de frequentar igrejas, mas eu leio muito a Bíblia, porque a palavra de Deus é o que nos alimenta o tempo todo. E eu, às vezes, tenho que ficar me educando, porque eu falo, gente, olha essa estrutura, que coisa fantástica. Ao invés de pegar a palavra, eu estou analisando a gramática. Eu tenho para a professora de gramática e vai analisar a palavra de Deus. Eu tenho que ficar separando as coisas aí na minha mente. Então, o Onismar vai mandar para mim a mensagem para eu responder para ele o que eu estou devendo desde a aula passada. Então a Nolita falou: professor, entendi, o Bruno entendeu, Maria também, o Hulk, legal, Onismar, valeu, Solange tá super animada. Obrigada, Maria do Carmo. Rayane, eu avanço uma casa e volto três. Não, Rayane, você avançou as três. Vai assistir a aula de novo, tudo bem? Você vai assistir de novo para poder organizar. E por meio das questões é que resolve. Ah, e as questões que eu vou resolver aqui, pessoal, estão lá no e-book. Depois dá uma olhadinha que as questões estão no e-book, tá? Então, professora, deixa as frases para a gente analisar, já estão no e-book. Amei a aula, obrigada, professora, obrigada a vocês aí pela audiência. Gente, 1h30 o negócio tá arrochado, né? Então tá abrindo a minha mente, beleza então. Vamos fazer um exercício com o Salmo na próxima aula? Ô Deise, eu não sei se você acompanhou a aula que eu fui falar de adjunto adverbial e complemento verbal e eu trabalhei com o Salmo 91. Foi a coisa mais linda. Eu vou até disponibilizar, eu nem sei se está disponibilizado. É... Pessoal, só um recado rapidinho, eu tenho que responder o Emerson também. Quem quer fazer polícia civil, eu vou apresentar para vocês. Eu estou aqui organizando porque a minha mente não para de funcionar. Eu estou organizando para vocês aqui, pessoal, uma estratégia de estudo que vocês vão perceber que vai ficar assim a coisa mais linda. Aí, como diz, né? Quando o filho é nosso, a gente diz que o filho é lindo o tempo todo. Mas não é porque o filho é meu, não. Mas eu estou montando uma coisa muito boa para vocês, tá? Edital da Polícia Civil saiu ontem, 1.800 vagas, 2.700 redações corrigidas. É coisa que não acaba mais. Então, aguenta aí que eu já vou mostrar para vocês assim uma estratégia muito bacana para a gente fechar a prova de língua portuguesa. Pessoal, e 20, 25 questões de português, não tenha dúvida. E o pessoal da Secretaria de Educação, é porque eu tenho falado que é pouca Aline para muita coisa. Então, o pessoal da Secretaria de Educação pode segurar aí, que eu vou também construir para vocês assim um curso muito bacana, uma estratégia de estudo para que vocês se preparem de maneira otimizada para ganhar tempo no processo de estudo e na hora da prova, tá? Então, aguenta aí que eu vou organizar. E eu acho que o Emerson Caetano está aqui ainda. Ele falou que a letra dele ficou horrível na mesa digitalizadora. É porque eu tinha comprado também uma mesa como essa, Emerson, que ela é toda pretinha. Era uma luta. Agora eu consegui comprar uma melhor. Ficou assim. Gente, isso aqui tá um sonho de consumo. Eu tô igual criança, sabe? Quando ganha algum presente. Amando o meu estúdio. De vez em quando trava. A gente tá fazendo aqui alguns ajustes, mas daqui a pouco vai ficar tudo redondinho, viu? Pessoal, muito obrigado. Emerson, depois manda para mim um direct, Emerson, que eu não sei se eu estou com o seu telefone. Manda para mim um direct colocando o seu telefone que eu te ligo e aí eu filmo aqui te mostrando como é que tá todo o processo, viu? Pessoal, um beijo, que Deus abençoe e proteja vocês. Bom fim de semana. Quem está comigo no método RISE, na turma, um monte de aluno aí na minha turma, amanhã, hoje é quinta, amanhã à noite, vou ver se vai ser à noite, a gente está fazendo aí uma chamada. Nós vamos fazer aí uma reunião pelo Zoom.